nós olhamos para os judeus, olhamos para os outros e constituímos a nossa própria lei, aquela que tira da presença de Deus, aquela lei que está aí, fulgante no seu coração, massificada por desejos, assombrosamente contrária, porque em Cristo, é de Cristo que nos revestimos. Se somos herdeiros das coisas divinas, espirituais, mas elas precisam ser materializadas visivelmente em coisas profanas, mundanas, porque senão nós não conseguimos entender. Sabe o que é isso? Isso é a tua lei, isso é os teus princípios, isso é a tua força. Sabe qual é o fim dessa lei? Condenação, destruição, destruição do teu caráter, destruição do teu brilho, vulgarização do ser humano. Esse é o peso dessa lei. Uma lei que desconstrói e destrói. Uma lei fincada no princípio do ego. Uma lei onde requer a sua vontade maior. A palavra já diz pela boca do grande rei Salomão: quando o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, ele vai responder. Então os ouvirei, e os perdoarei, sararei a sua terra. Deus tem grande desejo de sarar a nossa terra. Amém? Muitas vezes, nós não conseguimos entender porque é que muitas pessoas recebem como filhos que são de seus pais heranças, e aquelas heranças se tornam um grande mal para aquela pessoa. Eu conheci em Florianópolis uma loja chamada LPO, Lojas Pereira Oliveira, uma loja conhecidíssima no nosso estado. Mas quando os progenitores, os pais faleceram e aquela empresa foi passada na mão daqueles filhos, em poucos anos ela virou em nada. Nós ficamos imaginando qual é o valor da herança. Herança, conforme a nossa linguagem no português, é um bem, é algo que depois que os pais partem, aquilo que lhes pertence, agora pertence aos seus filhos. Mas na palavra de Deus, herança, ela tem uma conotação um pouco diferente. Porque aquilo que a palavra traz para nós, ela manifesta como uma herança que é uma herança de responsabilidade. Esses filhos que administraram mal os bens que receberam, o que aconteceu com eles? Eles receberam de certa forma uma paga, porque possuíam muitos bens e em poucos anos não possuíam mais nada. Desvirtuaram aquilo que é uma maneira correta de agir. Quem é aqui que não conhece a Sadia? Compadre, não conhece, compadre? Ah, conhece. Todo mundo conhece a Sadia. E todo mundo sabe como é que ela começou. Fretando, comprando avião, lá em Concórdia, e distribuindo carne suína Brasil afora, banha. E ali começou um grande império. Mas, irmãos, 10 anos atrás, a Sadia, a grande Sadia, ela tinha tornado todo o seu patrimônio em investimento de ações. Eles eram uma empresa que fazia e abria empregos, sustentava famílias. Essa era a vocação dos fundadores. Fazer do oeste catarinense a pujança de Santa Catarina. Mas foram passando as gerações, e o que eles fizeram? Pegaram o patrimônio daquela grande empresa e colocaram em mercado
em que as variações mudavam. Veio a crise de 2008, o que aconteceu? Lá se foi a sadia. Pum. Acabou. Porque entrar nas coisas do homem, herdar, requer muita responsabilidade. A gente pensa, que maravilha, ser herdeiro de uma grande fortuna. O que tem de maravilhoso nisso? Tu não pode andar mais na rua. Os ladrões ficam olhando para os teus filhos, desejando as tuas posses. Cara, eu saio de bicicleta, o cara vai em qualquer lugar, ninguém incomoda. O máximo é alguém querer ser sócio da minha bicicleta. Eu dou, está velha. Pode levar. O cara quiser roubar aquilo, olha, rapaz, se ele bater a perna em alguma coisa daquele, engangrena ele pro resto da vida. Amigo não dá nada, que pastor, tu sabe, né? Tem um anjo ali na frente, um atrás, um no meio, em tudo que é lugar. Mas nós esquecemos, nós ficamos imaginando, que bom receber uma herança. Irmão, cuidado com os desejos do teu coração. Receber herança não é coisa muito boa. Receber herança requer grande responsabilidade. E quanto maior for a herança, pior para você. Mais responsabilidade você vai ter que ter. Nós ficamos, puxa, mas como é que é isso? Meu filho. A herança, ela divide famílias. A herança, ela decepa relacionamentos. Por quê? Porque todo mundo quer administrar ela. Mas a hora que você tem que administrá-la para gerar diferença, isso ninguém quer. Porque administrar uma herança dá muita dificuldade. Administrar uma herança dá muito trabalho. Administrar uma herança requer muita responsabilidade. E nós precisamos entender que a construção destas ações de Deus na nossa vida, pela manifestação do texto de Deus, eles requerem de nós algo que apresentaremos. Porque conhecemos os caminhos de Deus, e tudo que nos vier à mão, diz a palavra do Senhor, tudo vai ser requerido. Por que você quer muita coisa? Por que você quer um dia ser pastor de um grande rebanho? Vai pastorear 30 para tu ver o que é bom para tosse. Por que você sonha com coisas das quais demandam de você cuidado, tempo, responsabilidade? É lindo ouvir o coral cantar aqui à frente. Vocês não acham lindo, irmãos? Eu faço parte dele e acho lindo. Mas pergunta para a Débora, para vocês verem o trabalho que dá para domar as feras. É uma conversa, pastor fazendo piada, zucrinando os outros no meio do coral. O que está fazendo assim, Grazi? Grazi está atormentando o pastor. É assim. Nós temos que ver que dá trabalho. A gente chega aqui, puxa, irmãos, essas músicas nós estamos ensaiando há 2 meses, 3 meses, 1h30 praticamente depois do culto, toda quarta-feira. Para a gente aqui, cronometrado, 8, 9 minutos as 2 músicas. Você acha que não deu trabalho? Você acha que não tinha gente que veio do serviço, se dedicou, ensaiou em casa? A gente quer receber a herança pensando que a herança não dá trabalho. A gente quer as coisas de Deus pensando que não tem envolvimento. E o que é pior, as coisas de Deus requerem de nós, além do compromisso, Deus vai pedir conta dessas coisas que está nas nossas mãos. Você pode imaginar isso?
É uma bênção, querido, mas cuidado com os desejos do coração. O que a Bíblia diz? Se contente com o que você tem. A Bíblia não quer que você seja um miserável. A Bíblia quer proteger o seu coração. Quando perguntaram os soldados para João Batista, agora nós queremos ser transformados, o que tu diz para a gente? Diz, quando vos oferecerem propina, não aceitem. Mas daí o meu salário vai ficar muito pequenininho. Não procure incomodação. Vai lá para o pessoal da Lava Jato que está enjaulatado e pergunte para eles se eles pudessem voltar atrás, para ver se eles não diriam, nós voltaríamos atrás. Não vale a pena ver o sol quadrado. Incomodação. Por que nós queremos tanto coisas que para Deus não tem valor nenhum? Jesus poderia ter muitas glórias, mas a glória que ele tinha com o Pai não era a glória que os homens desejassem. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que ele foi desprezado na sua glória, rejeitado. Mas ele não deixou de construir a herança do Senhor. Ele não deixou. Prestou conta. E Deus o aprovou. E deu a ele um nome que está acima de todo nome. Por que Jesus se preocupou com as coisas dessa vida? Dormir debaixo da árvore, na casa dos amigos. Qual era a grande de Jesus? Nunca foi visto em palácios, nunca foi visto ele gritando em praças. Não é isso que diz a Bíblia? Jesus era um cara que, quando as pessoas queriam aplaudir, elevar a categoria que aos homens era percebida, o que ele fazia? Corria para o deserto, se sumia, se escondia. Porque é igual ao Pai. Quando quer alguma coisa de Deus, que tem que ser uma resposta à vontade do nosso ego, e aí todo mundo diz, por que quando a gente mais precisa de Deus, Deus se esconde? Será que você não está precisando de Deus? Você precisa achar é você. Porque acabamos de cantar que aquele que se humilha, aquele que busca, aquele que invoca, o Senhor responde. O Deus é mentiroso? Ou você quer que Ele te obedeça? Como eu sei, conheço muito bem quem eu sou, eu imagino que você, como ser humano, não seja muito diferente. Nós queremos que Deus apareça com luzes e faça uma diferença da qual não é uma realidade. Mas quando nós estamos em humilhação, o Senhor sempre está disposto a curar as feridas que tanto nos atormentam e incomodam. Que muitos deixam o diabo atormentá-lo, porque tem que ter uma resposta. Aproveite a glória de Deus, desfrute da presença de Deus, usufrua com responsabilidade. Salmo 127, versículo 3. Quantas vezes os irmãos já viram o pastor na apresentação de crianças ler esse salmo todo? Mas o versículo 3 diz para nós isso. Salmo 127, versículo 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Os filhos, eles são uma herança que precisa ser cuidada, precisa ter responsabilidade, precisa um monte de compromissos. Que nós vamos prestar contas diante de Deus. Mas o filho crescido, amadurecido, sábio, caminhando com honradez, a Bíblia diz que o fruto do ventre é o quê? É o galardão.
porque ele será usado pelo Senhor. Ele vai frutificar nas condições que recebeu de seus pais, manifestando o Deus de sua casa. E ele precisa de tempo. Criança precisa amadurecer, adolescente precisa amadurecer, o jovem precisa amadurecer, e o adulto também precisa amadurecer, porque nós temos um monte de adulto birrento, que ele pensa que ele não precisa mais amadurecer. Irmãos, presta atenção no pastor, tem idosos que precisam amadurecer. O ser humano, ele não está isento pela sua idade ao amadurecimento. O amadurecimento faz parte do desenvolvimento do homem. É isso que é a realidade. É isso que Deus constitui como algo que é importante, que tem valor para Ele. Por isso Ele considera isso como herança. E aqui, herança no hebraico é uma construção de um legado de promessa. Esse salmo é de quem? É de Davi. Ele está manifestando o quê? Para o povo. Ele falou para Abraão o quê? Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele vai gerar uma descendência. Abraão, de ti vai vir o Messias. Abraão viu o dia do Senhor e se alegrou. Não foi isso que Jesus disse? Porque há verdadeiramente uma manifestação de herança. Mas espera aí, o povo de Israel recebeu herança, e o que eles fizeram com a herança? O que o povo de Israel fez com a herança deles, irmão? Desperdiçou, rejeitou, não quis. Permaneceram nos seus negócios, permaneceram naquilo que eles achavam. E qual foi o fim deles? Dispersos pelo mundo, sofreram perseguições, morreram e foram perseguidos por mais de 2000 anos, e agora com sangue, e muito sangue, mais de 6 milhões de judeus perderam a vida, perseguidos pelo nazismo, na maior das guerras que o mundo pôde conhecer. Violência, destruição, para poder num fecho de esperança, construir novamente o legado da sua fé. Voltar para a sua terra. Daí, voltaram para a terra. Gálatas capítulo 3. E eles trocaram a glória de Cristo pelo quê? Para permanecer no negócio da lei. Porque a lei trazia para eles uma manifestação de glória. Eles podiam sentar com os líderes romanos e negociar. E os romanos assim aceitavam. E nós temos que entender que os judeus tiveram como povo a única percepção disso, de cuidarem do seu povo debaixo da sua religião. Os romanos deixaram eles. Vários textos na Bíblia, quando dava alguma discordância de ordem da lei judaica, os próprios líderes romanos, isso não é problema nosso, isso é problema de vocês. Eles tinham isso, mas nem todos os povos tinham. Eles preferiram o quê? Versículo 18 do capítulo 3 de Gálatas, diz assim: porque se a herança provém de lei, se a herança provém daquilo que se constrói pela força do próprio braço, o que diz mais? Já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Aí você diz, herança traz esse sentido, é gratuito, mas Abraão não fez nada para receber essa herança? Não, saiu da sua terra, abandonou os seus, foi para uma terra sem saber aonde era, por fé, peregrinou na terra da promessa, sem herdá-la, não somente ele, mas também os seus filhos. Foi barata a herança dele?
teve trabalho para isso. E Deus disse para ele: Abraão, tudo isso aqui é possessão tua. Oba, agora é meu. 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Quem é isso? A lei. Ora, o mediador é um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente do quê? Da lei. A lei pode dar vida? Não pode. Mas tem gente indo para o inferno, porque colocou no seu coração que a lei o constitui como aceito. Esqueceu da promessa. Mas a Escritura, olha lá, versículo 22, encerrou tudo debaixo do pecado, sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo, fosse as promessas concedidas aos que creem. Mas antes que viesse a fé, ou antes que fosse manifestada a promessa por meio da fé, porque ela é manifestada em Cristo, estávamos debaixo da tutela da lei, e nela encarcerados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio, de escravo, de jugo, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, à lei. Agora temos que cumprir o chamado da fé. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a lei, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Cristo tem poder de revestir o pecador. É Cristo que tem poder de trazer vida. É Cristo que tem poder de revelar a ação da herança que possuímos pela promessa. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. 28. Dessarte. Não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, o que aconteceu? Sois também o quê? Descendentes de quem? De Abraão. E o que recebemos? Somos herdeiros segundo a promessa. Irmãos, veja, a promessa de herança que chegou até nós é a promessa que se destina a nós pelo conceito da vida de Abraão. É aqui. Somos herdeiros. Somos herdeiros. Que coisa fantástica! Se nós entendêssemos que é esse que resgata o nosso coração. Mas pastor, eu sei disso. Sabe, mas não obedece. Porque querendo ou não, existe uma lei no seu coração, casualmente desenvolvida e mostrada pelos valores daquilo que sua mente constituiu como certo. E enquanto a lei do teu coração não morrer, a vida de Cristo não pode manifestar a esperança da fé na sua vida. Mas eu não sou judeu. Não é, mas você sabe no que você crê e no que você gosta.
Não aqui dentro da igreja, mas lá na rua, quando tem a oportunidade de lucrar R$5 por ser injusto, você faz? Então essa lei não é a lei de Cristo, é a tua lei. Quando você se empolga e passa as mãos numa menina, ou a menina passa as mãos num homem, ou se defrauda um ao outro, isso é a tua lei. Isso não é a lei de Deus. Mas daí eu vou para Deus e peço perdão. É judeu isso. Faz sacrifício. Mas Deus não quer sacrifício. Ele diz que misericórdia é muito melhor do que sacrifício. A piedade é muito maior do que o desejo. É isso que o texto está dizendo. Nós olhamos para os judeus, olhamos para os outros e constituímos a nossa própria lei, aquela que tira da presença de Deus, aquela lei que está aí, fulgante no seu coração, massificar desejos, assombrosamente contrária, porque em Cristo, é de Cristo que nos revestimos. Se somos herdeiros das coisas divinas, espirituais. Mas elas precisam ser materializadas visivelmente em coisas profanas, mundanas. Porque senão nós não conseguimos entender. Sabe o que é isso? Isso é a tua lei. Isso é os teus princípios. Isso é a tua força. Sabe qual é o fim dessa lei? Condenação. Destruição. Destruição do teu caráter. Destruição do teu brilho. Vulgarização do ser humano. Esse é o peso dessa lei. Uma lei que desconstrói e destrói. Uma lei fincada no princípio do ego. Uma lei onde requer a sua vontade maior. Por que é tão difícil obedecer às coisas de Deus? Sabe por que é difícil? Porque não é Deus que nos toma pela mão. Eu não vejo nenhum texto sagrado dizendo que Abraão ficou chateado de deixar o seu povo e a sua parentela. Você viu isso? Sabe por que ele não ficou triste em deixar o seu povo e a sua parentela? Porque Deus foi com ele no caminho. E quem tem a companhia de Deus? Sabe por que ele não se sentiu fragilizado? Porque Deus o acompanhou. E em momentos de sua vida tomou decisões extremamente erradas. Mas Deus se levantou em socorro daquele que permaneceu debaixo da promessa. Foi Abimeleque que quis tomar a sua esposa Sara, e Deus veio em sonho e disse: não toque nessa mulher, ela tem marido. E ele foi lá e o que fez para Abraão? Que isso, doido? Tu largou a tua mulher para mim? Como eu faria uma loucura dessa no meio da nossa terra? Olha só, aquele homem era mais justo do que muito crente que diz que tem o Espírito Santo hoje. Ele disse: vai embora, Abraão, e abençoou Abraão. O problema é que a nossa lei do amor não é a lei do amor da Bíblia. A nossa lei de fé não é a lei de fé da Bíblia. A nossa convicção, ela não passa o crivo dos nossos desejos. Porque a convicção da fé, ela vem do céu, é herança de Deus, é graça e abundância sobre nós. 1 Pedro, capítulo 1. A partir do versículo 3. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É lei isso, irmão. A lei pode dar vida, que disse Gálatas, Paulo. A lei não pode dar vida. Então Cristo pode nos dar vida. E aí ele está dizendo que nós fomos regenerados para uma viva esperança.
mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para que ele ressuscitou dentre os mortos? O próximo versículo, versículo 4, para uma herança incorruptível. Isso quer dizer que a herança humana, ela corrompe, ela defrauda, ela divide, ela secciona, ela afronta. A herança do Espírito é uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Quem são esses? Vós que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. E o que isso acontece? O texto diz: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé. Que bênção, hein? As provações servem para quê, irmãos? Ah, pastor, eu não resisto. Não, é a tua lei que te obriga. Tem gente que pensa: não, eu posso fazer o que eu quero. Não, tu não pode fazer o que tu quer. Tu é escravo da vida. Tu é escravo do vício. Tu é escravo da tua mente. Tu é escravo dos teus desejos. Não pode. Porque o texto sagrado está dizendo para nós que a provação serve para confirmar a nossa fé. Olha a bênção disso. Para que serve a provação? Para ficar triste. Sim, entristece. O próprio Pedro diz, irmãos, pode ser que em alguns momentos vocês sejam contristados, vocês se entristeçam diante da provação. Vocês vão se sentir fracos, mas olha só, mas isso é para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Aquilo que é destruído pelo poder da vida de Cristo, ele não pode mais se constituir como uma aprovação a nós. O próprio Paulo diz nas Escrituras: aquilo por quem nós somos vencidos, esse é o que nos domina. Não é? Eu sou vencido por Cristo. Pastor, o senhor não peca? Peco, mas não tira os olhos de Cristo. Não tira os olhos da obra e identificação. Eu estou verdadeiramente nele, batizado nele, revestido dele, porque ele me atraiu na cruz e eu fui crucificado com ele. Mas no terceiro dia ele ressuscitou, e então a lei que estava em mim morreu, e agora aparece a lei do Espírito da vida. É esta lei que me concede graça. Eu continuo o mesmo caco, mas o poder de Deus opera, e as provações que antes me eram impossíveis, hoje se tornaram em nada, e o meu coração exulta em glória e honra e revelação de Jesus Cristo. Versículo 8: a quem não havendo visto, a mais, e eu amo Jesus, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Nós vimos aqui no louvor Deus movendo o nosso coração, e nós desejando que Ele volte. E aí esse povo é doido, eles nem sabem quem é Jesus, quer que Ele venha. Nós não sabemos mesmo, mas nós temos uma herança, e essa herança diz que Ele vai voltar, e nós temos certeza que quando Ele vir, Ele vai chamar cada um de nós pelo nome, porque Ele nos conhece. Ele pagou um preço por cada um de nós, e tem aperfeiçoado a cada um de nós. Mas enquanto andarmos na nossa lei, perdemos os amigos que nos são tão próximos. Perdemos a comunhão com a casa. Perdemos a comunhão com aqueles que estão tão perto. Porque a nossa lei, ela é tão importante. Mas a lei nos conduz para a separação, e a separação nos conduz para a morte. Nós temos que andar em Cristo. Versículo 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram,
os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiram. A eles foi revelado que não para si mesmos, foi revelado o quê? Não para eles como profetas, como algo particular. É bonito, né? Deus me falou uma coisa. Falou para ti, meu filho, fica quieto. Irmãos, Deus me falou uma coisa. Falou? Então escute. Tem gente que gosta de falar que Deus falou, mas não gosta de obedecer aquilo que Deus falou. Eu, como pastor, às vezes, vou apertando a chincha nas orelhas de alguém, e a pessoa, pastor, mas Deus me disse diferente. Deus falou diferente? Está dito, não falo mais nada. E aí a pessoa vai lá na frente, quebra a cara. Aí o pastor, volta e nunca diz que Deus diz. Mas eu não esqueci, porque eu sou pastor. Quando a pessoa diz Deus disse, meu Deus, quem sou eu para ir contra Deus? Não está na palavra? Paulo foi criado aos pés do sábio Gamaliel. E quando foi questionado sobre quem era esses do caminho, Gamaliel disse, gente, vamos parar de ficar perseguindo a igreja aí. Mas por quê? Se isso é de Deus, não adianta vocês perseguir, vai prosperar. Se não for, fique sossegado, vai se acabar. Mas Paulo, o que diz a Bíblia? Não, suspirando ódio pela igreja. Não, a lei diz que nós temos que prender, matar. Gamaliel é muito frouxo, eu sou machão. Ele vai e corre rumo a Damasco com cartas dos principais para trazê-los acorrentados, expor publicamente e condená-los à morte e encarcerar. Ele entrava dentro das casas, batia nos filhos, nas mães, nos pais, jogava para fora, humilhava-os. E está indo Paulo cheio da sua empáfia, na sua lei, irrepreensível diante de Deus. Mas ele escuta uma voz de Jesus: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele, não conseguindo ver a luz intensa, mas ouvindo aquela voz, prostrado em terra, diz o quê? Quem és tu, Senhor? E qual a resposta? Eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Paulo podia dizer, eu não persigo o Senhor, eu persigo a igreja. Paulo entendeu naquele dia que quando se toca na igreja, na unidade da fé, se mexe com Deus. E saiba que a tua lei, você pode estar dentro da igreja, mas pode ser que a tua lei seja o grande mover que te afaste de Deus. Porque você perdeu a esperança da fé numa herança incorruptível. Você quer ser um grande cristão, aplaudido por muitos, enquanto Deus quer que você seja um desconhecido, mas conhecido no céu. Alguém que sabe muito bem onde encontrar o choro da noite escura. E ainda que no meio dela, ele ouça, a minha graça te basta. Aquele Paulo, que foi cheio da sua lei, desmoronou-a completamente, e jogado num quarto, ficou durante 3 dias e 3 noites, sem comer nada, sem beber, até que o Espírito tocou no coração de Ananias e diz, vai na rua, chamada direita, tem um homem lá chamado Paulo. O que Ananias fez? Que é isso? O senhor não sabe quem é esse cara? Ele persegue, ele mata, o senhor está brincadeira. Vai, Ananias, porque este homem será o quê? Será um vaso escolhido. E fica sossegado, Ananias, que eu vou sentar o pau nele à vontade.
Aquilo que ele fez pela igreja, não é nem a unha do que eu vou fazer por ele. E Deus afofou o couro de Paulo. E você diz, Paulo, tão abençoado, foi o homem que foi, porque as provações o colocaram verdadeiramente em contemplação com a revelação de Cristo. E se fosse para ir para um lugar, ali tu vai sofrer naufrágio, vamos embora. Mas Paulo, tu vai sofrer, mas quando acabar aquele naufrágio, o meu Deus me guiará ao final dele. E lá eu vou ter a glória da revelação de Cristo, igual não tenho agora. Porque a provação serve para Cristo se revelar mais e mais em mim. E quando está velho, escrevendo a epístola aos Gálatas, ele diz, e que ninguém me amoleste, porque eu trago no meu corpo, na minha carne, no meu físico, as marcas de Cristo. Não era de Paulo as marcas, irmãos? Não era não, era de Cristo. Sabe por quê? Porque Paulo se revestiu de Cristo, e Cristo se revestiu de Paulo. Esse é o compromisso de uma herança de fé. De verdade.